Olá, seja bem-vinda ou seja bem-vindo também à série Livres para Amar. O meu nome é Jaqueline Pinto e nós ficaremos juntas durante 3 episódios dessa série, que eu acredito que vai ser uma série libertadora, esclarecedora, para você que tem esse desejo, sim, de ser livre para amar, de amar de uma forma leve. Nessa série, você vai aprender a identificar os bloqueadores desse fluxo de amor. Jaque, fluxo do amor? Como assim fluxo de amor? Fluxo de amor que eu quero mostrar para você é como se fosse um canal, né, de dar e receber amor. Então você vai aprender a amar e ser amada. Você vai aprender a identificar se tem algum bloqueio aí nessa área do amor. E não estou falando a respeito de amor no sentido de amar o outro somente, mas também de amar, de se amar. Então você vai aprender nessa série a romper com esses bloqueadores para que você possa amar de uma forma mais leve. Ah, Jaque, mas quem é você? Talvez você não me conheça, o meu nome, como eu já me apresentei, meu nome é Jaqueline Pinto. E esse tema, né, Livres para Amar, nasceu no meu coração, acredito que muito tempo, através da minha própria história. Então, como psicóloga, atendendo no consultório, desde 2004, e durante todo esse período da minha vida clínica, né, foram mais de 9.000 atendimentos, e a grande maioria era, né, do meu público, é um público feminino, mulheres que me buscavam e falavam, Jaque, tem alguma coisa acontecendo comigo, na minha vida amorosa, eu não sei o que acontece, mas parece que algo me prende, algo me bloqueia. E aí eu percebi que muitas delas realmente haviam bloqueadores. Algumas eram o ciúme, o controle excessivo, uma ansiedade, uma carência. E tudo isso estava travando a vida amorosa dessas mulheres. O medo de amar, o medo de ser amada também, parece estranho, né? Mas aquele medo de ser machucada de novo. Então, a maioria das mulheres que me buscavam, que me procuravam no consultório, eram as mulheres que tinham tido tantas decepções em suas vidas, né, tanta decepção amorosa, ao ponto de se fechar, ao ponto de se própria, elas mesmas bloqueavam através de um sistema que a gente chama de autossabotagem, e eu explico muito isso nos meus treinamentos online. Então, elas se bloqueavam. Então, se você também se sente assim, se sente, parece que algo está bloqueando você, está bloqueando o fluxo de amor para si própria. Você talvez seja uma mulher, talvez muito exigente consigo mesma, muito crítica, talvez você não tenha se aceitado, né? Então, essa série é para você, para que você possa romper com esses padrões, para que você possa amar e ser amada de uma forma mais leve. E contando um pouquinho da minha história pessoal, a minha história pessoal, ela se esbarra totalmente na história profissional, no meu desenvolvimento lá no consultório. E, como eu já falei, essas mulheres me buscavam, me procurando sobre relacionamento amoroso, e nessa época, né, eu era solteira, nesse período lá do consultório, e eu começava a perceber que também comigo estava acontecendo a mesma coisa. Decepções amorosas. Uma decepção após a outra decepção. E isso também me trazia esse questionamento. Então, do mesmo modo que elas estavam se questionando, eu também estava me questionando. Até que eu casei. E eu pensei assim, ah, não, agora sim as coisas irão melhorar, porque agora eu casei, encontrei o homem da minha vida, então todas as minhas decepções acabarão. Só que não, porque algo dentro de mim estava me bloqueando. Então, por isso que eu falo que a minha vida profissional começou, assim, muito paralela à minha vida pessoal, porque tudo isso começou a trazer esse questionamento. Poxa, o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou feliz? Porque mesmo casada, mesmo sabendo que meu marido me ama, mesmo eu achando, né, que eu estava me amando, por que eu não sou feliz? Por que essas mulheres estão com tantos questionamentos? Porque algo acontece com elas.
O que tem impedido essa mulher de viver esse fluxo de amor? E aí, nesse período, algo muito terrível aconteceu no meu casamento. Muitos conflitos, muitos desgastes, e eu conto isso com mais detalhes nos meus treinamentos online. E aí, chegou um momento tão delicado, tão complexo na nossa vida, que eu e meu marido decidimos divorciar. E nesse período era muita decepção, tanto ele quanto eu, muitos conflitos, muitas dificuldades, desrespeito, traições, toda uma trama na minha vida amorosa. E aí decidimos separar. E aí já colocamos até placa na janela, eu sempre conto isso para as minhas alunas, buscamos mesmo ali o divórcio. E aí tinha uma viagem para eu fazer na casa do meu irmão. E nessa viagem, que aí você pode pensar, Jaque, mas isso não tem nada a ver comigo. Olha que tem. Nessa viagem, eu tive que fazer, eu não queria contar para o meu irmão sobre esse divórcio. Porém, e no final, quando eu estava saindo de casa, eu falei para o meu marido já começou a falar, mas será que a gente divorcia mesmo? Né? Será que não tem uma forma da gente reconciliar? E eu estava tão decidida pelo divórcio, para acabar com esse sofrimento na minha vida amorosa, achando que o divórcio era a solução. E eu falei, olha, eu só não assino os papéis se um anjo parar na minha frente e falar assim, não divorcie. Só assim que eu volto atrás e não assino. E aí aconteceu que nessa viagem que eu fui para a casa do meu irmão, lá no Rio de Janeiro, o meu irmão, e ali eu estava muito decidido, o meu coração estava fechado, o meu coração, assim, fluxo de amor, assim, eu acho que me passava, assim, um trisco de amor, porque o negócio estava, assim, totalmente bloqueado. Mas eu tinha que fazer essa viagem, então eu fui. E lá, o meu irmão, do nada, me chamou no quarto para conversar, falou assim, olha, ele me chama de Binha, Binha, eu tenho que conversar com você. Olha, eu tenho que te dizer algo. Eu estou fazendo um curso junto com a minha esposa, um curso para aprimorar o nosso casamento. E nesse curso eu descobri que a nossa família, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, todos eles são divorciados. Todos eles, não porque eles são divorciados, mas que todos eles têm uma incrível dificuldade para estabelecer relacionamentos. Então, por isso que eu já estou fazendo esse treinamento junto com a minha esposa para que eu não viva essas dificuldades, para que possa pelo menos amenizar essas dificuldades, para que eu possa aprender um novo caminho. Gente, e aí a minha ficha caiu. Aí eu fui e percebi que realmente havia uma incapacidade. Então, ali, nesse momento, e isso foi em 2010, que eu percebi que eu tinha esse bloqueador na minha vida amorosa. Antes era só uma suspeita, mas eu falei assim, gente, isso existe de verdade. E aí a minha trajetória profissional mudou completamente. Eu fui para casa, isso em 2010, fui para casa, conversei com meu marido, falei assim, olha, realmente a gente vai precisar de ajuda. Eu não quero divorciar, mas eu quero aprender, eu preciso aprender uma forma de amar mais leve, mais saudável, porque algo de errado está acontecendo comigo, algo de errado também, algo que está nos bloqueando na nossa vida. E aí, tanto eu quanto meu marido, nós buscamos ali ajuda de terapeutas que trabalham com casamento, né, com casal. E assim, eu comecei a buscar de uma forma assim, exaustiva, teorias, ferramentas que pudessem desbloquear tanto a minha vida amorosa, que ali eu estava num nível de sofrimento tão grande, e também para ajudar no consultório. Então, a minha vida, pessoal, começou assim a esbarrar assim, tanto no consultório com elas, né, me falando, já tem alguma coisa, tem alguma coisa. E eu falava assim, não, realmente tem alguma coisa, porque nem eu estou aguentando. E nessa trajetória, então, hoje eu quero conversar com você. Então, hoje você vai aprender agora, assim como eu em 2010, os meus olhos abriram, eu comecei a perceber ali o que estava acontecendo na minha vida interior. A partir de agora, a partir desse primeiro episódio, você vai entender mais. Será que existe
bloqueadores na sua vida amorosa, será o que tem te bloqueado? Então, nesse episódio 1, você vai entender um pouco mais sobre isso. No episódio 2, eu vou aprofundar com você. Eu vou identificar para você e com você os principais bloqueadores da vida amorosa. E no terceiro episódio, nós iremos juntas dar os primeiros passos para amar de uma forma mais livre e mais leve, para você se amar e amar o outro de uma forma recíproca, de uma forma leve, de uma forma saudável. Então, nessa trajetória, em 2010, quando meu irmão falou isso, que a nossa família não vivia essa liberdade no amor, essa felicidade na vida amorosa, essa satisfação, essa realização, eu comecei a achar isso muito estranho. Eu já tinha visto, né, alguns estudos na faculdade a respeito, né, da influência ali dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, até a 7ª geração nos influencia. Eu já tinha percebido isso, né? Mas não era com tanto requinte de detalhes. Mas nessa hora, eu falei assim, não, agora eu vou aprofundar. E assim começaram os estudos. Estudos da psicologia, estudo da neuropsicologia, estudo da neurociência, estudo da psicanálise. E assim eu fui buscando compreender o que acontece nas nossas famílias. Você já reparou que tem famílias em que a gravidez precoce ocorre praticamente sempre? Ali era nos anos 20, depois nos anos 30, nos anos 40, com a sua bisavó, com a sua avó, e ali tias. Então, a gravidez precoce acontecia. Ou mulheres que eram abandonadas, que foi o caso da minha família. Tanto o caso, a minha bisavó não, mas da minha avó, das irmãs da minha avó, a minha mãe, né? Casos recorrentes de homens que abandonavam essas mulheres. Gente, é abandono que eu falo na minha família, né? Na família da minha mãe, era abandono assim, tipo, vou comprar um cigarro e nunca mais aparece. Então havia recorrente histórias de mulheres da minha família que eram abandonadas pelos seus maridos. E assim eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, estudar e começar a perceber isso na minha família. E o que eu vi na minha família? Na minha família eu percebi um padrão de comportamento entre as mulheres. Por causa desses abandonos, essas mulheres tiveram que se sustentar sozinhas, porque o marido abandonava. Então elas tinham que se virar. No que elas se viravam, elas eram o pai e a mãe, o homem e a mulher da casa. Fazendo assim, elas formando assim um padrão de mulher controladora. Porque ela tinha que controlar tudo, né? O homem da casa sumiu. Então elas tinham que controlar. Porém, era um controle que começou no começo era um controle, né, ali da situação, porém foi passando de mãe para filha, de mãe para filha. E nessas gerações até chegar em mim. Então, mesmo que eu não tenha sido abandonada ali pelo meu pai ou pelo meu esposo, esse padrão de comportamento, esse medo, era um medo estranho, era um controle, era uma sensação que eu tinha de que algo ruim ia acontecer a qualquer momento, que em algum momento eu seria traída, algum momento eu seria muito machucada, e era algo que eu não conseguia explicar. E assim eu comecei a perceber que elas eram controladoras, que elas eram ciumentas demais e que elas tinham um padrão de desvalorizar a figura masculina. Então, desde pequenininha eu ouvia: ah, mas homem não presta. Homem, ele vem para te diminuir. Então, você tem que ser muito bem-sucedida profissionalmente, porque você não pode depender do dinheiro desse homem, porque ele pode arrumar outra mulher, vai te abandonar, e aí? Você tem profissão? Você tem dinheiro? Então, desde muito pequena, eu escutava tudo isso. E aí eu vejo no padrão de familiar que as mulheres realmente elas são bem-sucedidas na vida
financeira, na vida profissional, principalmente na vida profissional. Elas tinham muito sucesso. Porém, na vida amorosa e até mesmo resquício ali da vida financeira, não prosperavam. Então, eu comecei a ver esse padrão dentro de mim. Então, no próximo vídeo, no episódio 2, eu vou te mostrar. Hoje eu estou falando um pouco mais da minha vida, mas eu quero mostrar também dos meus atendimentos. Foram mais de 9.000 atendimentos lá no consultório. E eu vou te mostrar que isso também pode acontecer na sua vida. Então, hoje eu estou dando um exemplo da minha vida e no próximo episódio eu quero dar exemplo das minhas alunas. Hoje trabalhando aqui nas mídias sociais, eu tenho treinamentos online com mais de 500 mulheres, mais de 500 alunas, que eu posso ouvir as suas histórias, né? Não de todas, mas eu posso ouvir as suas histórias e posso começar a compreender de uma forma assim, muito mais ampla o que tem bloqueado a vida dessas mulheres, a vida amorosa, esse fluxo de amor. E nesse momento em que eu comecei a identificar ali as minhas crenças, os meus valores, é que eu comecei a criar novos padrões para mim. Eu falei assim, olha, eu não quero mais, não dá mais. E aí eu vou dividir para você no episódio 3, como que eu fiz, como que foram esses primeiros passos para eu quebrar, para eu romper com esses bloqueadores na vida amorosa. E assim eu desenvolvi toda uma metodologia para ajudar as minhas alunas do programa Livres para Amar, que depois também eu te falo, que é muita coisa para falar no vídeo só, né? Então, temos um treinamento online, né, que é o programa Livres para Amar, onde eu fico 8 semanas acompanhando um grupo de 5 mulheres. Mas nessa hora, depois eu falo com vocês, mas nessa hora, agora, vamos fazer um resuminho do que nós conversamos sobre maldição na vida amorosa, que esse é o título dessa aula. Então, será que existe maldição na vida amorosa? Será que, então, havia uma maldição na minha família? O que eu digo que não é uma maldição, mas são comportamentos, são pensamentos, são valores, são situações que aconteceram com elas lá com a sua tataravó, com a sua bisavó, com o seu avô, com seus pais, que vão passando, até mesmo sentimentos, vão passando de geração em geração até nos bloquear. Vai bloqueando essas pessoas, nossos antepassados, até chegar em nós. Então, ali desde pequenininha, a gente vai ouvindo essas frases, esses pensamentos, essas crenças. Ah, mas homem não presta. Ah, mas homem não vale nada. Homem vem para te diminuir. Ó, cuidado, viu? Cuidado com o homem. Isso vai te machucar. Então, tudo isso vai nos bloqueando. E aí eu te faço uma pergunta agora. E na sua família? Como é que é o histórico da vida amorosa da sua família? As mulheres da sua família. Quais são os padrões de escolha dessas mulheres? São mulheres que escolhem homens com vícios? Homens com esse histórico mesmo? Homens com esse histórico de, digamos, histórico mulherengo? Né? São homens que têm ali uma vida sexual com muita libertinagem e acaba essa mulher escolhendo, mesmo sabendo que ele era um homem com essa libertinagem, ela escolhe e ainda casa com esse homem, ou namora durante muito tempo com esse homem. Ou talvez o padrão familiar da sua casa são de mulheres que têm uma carência afetiva muito grande, uma dependência emocional. Ou então são mulheres que têm dificuldade de casar. Mulheres que ficam solteiras, mulheres que não conseguem se relacionar, mulheres que ficam com a mãe, né? Você já viu histórias assim? Ali a mulher ela vai envelhecendo e vai ficando com a mãe. Ela não casa, não arruma namorada, ela fala que vai cuidar da mãe. Tá ali desde a adolescência cuidando da mãe, ali ela já tem 50 anos, mas está ali do lado da mãe. Ou seja, ela não rompe com esse vínculo maternal para ter a sua própria vida.
Então, existe isso na sua família? Existe um padrão de ciúme exacerbado ou de controle? Ou as mulheres são realmente abandonadas, traídas por esses homens? O índice de divórcio é muito alto? Essas mulheres são mulheres macho, digamos assim, igual na minha família, que fazia tudo, né? Fazia tudo ao ponto de não dar espaço para os homens. O homem é desvalorizado. Eu gostaria que nesse primeiro episódio você começasse a olhar para a sua família de uma forma diferente. Não julgando a sua família como certa ou errada, né, como boa ou má, mas apenas observando que se essas dificuldades que você tem é uma dificuldade sua ou é uma dificuldade também da sua família. Vamos pensar sobre isso? Eu sugiro que você anote tudo que você for observando durante essa série, Livres para Amar. Porque a partir disso você começa a tomar consciência, assim como eu tomei consciência em 2010. A partir de uma experiência com uma pessoa dizendo, do mesmo modo que essa pessoa, meu irmão, fez isso comigo, eu estou fazendo isso com você. O que acontece na sua família? Que padrões são esses? Fechado? Então nós vamos terminar esse episódio assim, reflexivas. Eu imagino que você deve estar assim, né? Pensando, né? E no próximo episódio vai ficar muito mais claro para você, porque assim eu vou falar com você de uma forma direta, os principais bloqueios que eu vi tanto na minha vida quanto na vida das minhas alunas, são mais de 500 alunas nos treinamentos online e também nessa experiência com o consultório, né? Foram 9.000, mais de 9.000 atendimentos. Isso me deu uma experiência, isso me deu um olhar, isso fez com que eu observasse não só a minha própria vida, mas que eu observasse também a vida dessas mulheres, dessas brasileiras, que está assim, bem pertinho de nós, histórias tão parecidas. Então, a gente vai conversar sobre isso no nosso próximo episódio. Bora romper com esse fluxo do amor. Você nasceu para amar, você nasceu para ser amada, você nasceu para levar uma vida leve, uma vida próspera em todas as áreas. Um super beijo para você. Você pode deixar os seus comentários aqui nessa plataforma. Eu vou adorar ouvir os seus comentários, da gente conversar um pouquinho. Tá certo? Então, até o episódio 2, em que nós identificaremos de uma forma mais profunda os principais bloqueadores desse fluxo do amor, de amar e ser amada. Um super beijo para você. E até lá!